Eu vou começar a ver, conversar com todo mundo aí em particular para ver essas pessoas, né, que não, tem pessoas na nossa sala que nunca participaram de nada. Então, eu preciso descobrir o que está acontecendo com esse povo, né? Mas, vamos lá. Bom, gente, de novo, repetindo. Aliás, deixa eu compartilhar o texto aqui, tela inteira. Não, uma janela. Ué, mas não é esse texto. Ah, peraí. Perdi o texto. Hum. Não venham, não. Não venham reclamar, não. São 17 páginas, mas umas 6, 7 não tem nada escrito. Não tem nada escrito assim, né? São bibliografias e outras coisas. Então, não, senhores. Esse texto aí, ele estava ótimo para vocês trabalharem. Achei esse aqui, ó. Tá todo mundo enxergando aí o texto cheio de amarelinho? Sim. Beleza. Então, gente, não, mas eu trouxe esse texto para a gente realmente aplicar não só o skimming, scanning que a gente já tem conversado, não só aplicar aquelas coisas de aquele aprendizado básico do verbo to be, dos marcadores, dos cognatos, mas também para vocês entenderem. Eu vou aproveitar a aula de hoje para fazer ensinar como ler, como aliás eu já falei nas aulas, mas agora com um exemplo prático, né? Como ler um texto, nesse caso um texto acadêmico, como você extrair informações dele. Então, ó, vocês estão xingando aí, né? 10 páginas. Não, eu tenho certeza que vocês conseguiram. Olha só, lembra que eu falei para marcar todos os marcadores discursivos, todos os cognatos, inclusive também as palavras que vocês já conheciam, porque muitos aí eu já ouvi conversando na sala, falam de jogos, e tem muitas palavras nesse texto que também estão relacionadas com jogos. Então, olha só, conforme eu fui marcando, levando em consideração esses critérios, mais da metade, e isso aqui é só a primeira página, mais da metade das palavras foi marcada. Então, dá para você, depois pegando só essas palavras que você marcou, dá para você ir pegando o teor desse texto. Então, a ideia era para vocês fazerem isso mesmo. Era para vocês marcarem e lerem essas marcações. Vocês conseguiram? Quem fez, aliás, né? Os poucos que fizeram, conseguiram perceber isso? Foi relativamente fácil, relativamente difícil? Como é que foi? Hein, pessoal? A data era para hoje. A data de entrega era para hoje. Tiveram 2 semanas para fazer isso. Eu não pus data? Ah, então tá explicado, né? Por que que ninguém fez? Caramba, hein?
Muito bem, gente. Então, fica para a semana que vem a entrega. Então, eu nem vou. Não, então, eu vou abrir o outro arquivo aqui para vocês não verem a resposta, né? Vamos lá, vou achar o outro arquivo aqui. Espera aí. Pegar o arquivo em branco. Ainda bem que tá gravado, né, professor? Seria só copiar. É, mas ainda tem 9 páginas. Ah, muito bem, ó. Um branquinho agora para vocês aí. Ó, vamos começar, gente. Eu vou ensinar também para vocês, vou relembrá-los, pelo menos, aliás, do que eu já tinha falado na sala também, sobre como ler o texto. Então, qual que é a ordem, gente, que você começa a extrair informação do texto? Primeiro de tudo, é o título, né? Deixa eu escrever aqui no chat, para deixar gravado. Ah, pessoal, coloquem seus nomes aí Coloquem seus nomes no chat, para eu saber quem esteve presente hoje. Ó, ordem de leitura de um texto, vamos pôr aqui acadêmico nesse caso. Essas coisas que vocês têm que atentar, ó. Primeiro o título, depois palavras-chave, quando houverem, depois o resumo ou abstract, depois figuras e tabelas, depois, aliás, nessa ordem, 2 pontos. Título, palavra-chave, resumo, abstract, figuras e tabelas, conclusões e o resto. É assim que vocês têm que ler um texto acadêmico para conseguir extrair dele informação o mais rápido possível. Esse texto que eu passei para vocês, ó, o abstract, título, aí você pula a introdução, aí vai ter uma figura, aí vai ter mais algumas tabelas aqui embaixo. Cadê a tabela? Ó, mais algumas tabelas. Outra tabela. E, por fim, as conclusões. Não dá nenhuma página, dá 2 páginas, né, de figuras, abstract, conclusões, para vocês lerem e extraírem informação. Depois disso é que você vai atrás do resto. Depois disso é que você vai ler a introdução, vai ler a revisão de literatura, vai ler a metodologia, vai ler a discussão. Vendo essas partes, nessa ordem que eu falei, ó, título, palavras-chave, resumo ou abstract, figuras e tabelas, conclusões, vocês conseguem tirar toda a informação necessária do texto. É assim, todo texto acadêmico, ou quase todo texto acadêmico, funciona desse jeito. É a mecânica dele. Nesse caso, ó, então vamos começar pelo título. Eu tenho certeza que quem fez esse trabalho travou já em algumas palavras no título. Então, inevitavelmente, para aqueles que... Primeiro você tinha que fazer o skimming, né? Que era só passar o olho. Mas no momento em que se vocês forem extrair informações desse texto, inevitavelmente, vocês vão travar nessas 4 palavras aqui, ó. Porque essas palavras não são cognatos. Impact, aliás, organizational, context, information, technology, são todos cognatos. Eles querem dizer exatamente a mesma coisa em português. Agora, employee, knowledge, sharing, capabilities, aliás, não são cognatos. Então, isso aqui vocês teriam que pesquisar no dicionário para conseguir entender sobre o que fala esse texto. Mas esse título, nesse caso,
Ele é muito autoexplicativo. Ele já diz exatamente o que vai acontecer aqui. Dependendo do título, né, você não consegue ter essa visão tão abrangente. Alguns títulos, principalmente nas humanas, né, é uns títulos nada a ver, assim, e você nem sabe do que fala o texto. Mas esse aqui tá ótimo para deduzir do que ele vai falar. Alguém pesquisou essas palavras? O que significa employee? O que significa knowledge, sharing e capabilities? Knowledge é conhecimento, né? Isso, muito bem. Employee, eu não sei. Sharing deve ser alguma coisa de compartilhar conhecimento. Exatamente. Que mais? Ah, pessoal, uma regra que eu não lembro se eu falei, mas eu vou falar então agora. Em inglês, sempre existe a ordem, quando você está relacionando palavras, por exemplo, essa aqui, ó, knowledge sharing. Então, é conhecimento, compartilhamento. Só que você não fala o conhecimento e compartilhamento em português, você fala compartilhamento de conhecimento. Então, em inglês sempre vai ter essa inversão. Em inglês, inversão da ordem, vamos pôr assim, ordem de leitura das palavras. Então, knowledge, sharing, vai ser igual a compartilhamento de conhecimento. Nesse texto, vocês vão ver isso o tempo todo, porque faz parte da língua inglesa, né? Não só, aliás, nesse texto, em todos os textos em língua inglesa. Então, vocês têm que prestar atenção nisso quando estiverem lendo um texto em inglês. Às vezes você conhece uma palavra e não conhece a outra, mas elas estão juntas. Então, você tem que considerar que você inverte a posição e aí o texto vai fazer mais sentido. Tudo bem até aqui? Sim. A ideia é a gente ler mesmo esse texto aqui e tirar informações dele. Como eu falei, a Raquel também, aliás, já não lembro se eu falei ou se eu não falei ainda, mas a Raquel, a professora Raquel, ela também pretende usar esse texto. Então, vocês conhecendo o assunto dele vai ajudar vocês na matéria dela também. Maravilha, se ela já comentou, maravilha. Então vamos, ó. Então vamos ler nessa Ah, ordem que eu falei. agora, Oi? agora eu entendi porque que tem 10 páginas. Porque era para aproveitar em duas matérias, entendi. Muito bem. Essa é a tal da interdisciplinaridade. Sim, pessoal, esse texto aqui nossa, dá para explorar muita coisa nele. Dá para explorar muita coisa nele. Ele tem teorias aqui sobre administração administração e aplicações na administração que vale muito a pena. Embora ele é de um recorte muito específico, né? Se vocês verem os autores do texto que estão aqui do lado, ó, Song Hyun Kim e Yang Soo Lee, são dois coreanos. E esse texto está falando sobre questões de administração, de organização e de tecnologia e de TI em empresas públicas e privadas da Coreia. Então, ele é um recorte bem específico, mas muita coisa pode ser aproveitada para a nossa realidade, né, aqui para o Brasil. Dez por 2, cheio de letras, fala inglês, são milhares de palavras. Nossa, pô, vocês reclamam demais. Vamos lá. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece, ó. Vamos começar pelo título, mais uma vez. Então, ó, impacto, ok? Organizational context, o que é, pessoal?
O que é contexto? Contexto organizacional, uma coisa assim? Maravilha, contexto organizacional. E o que é essas duas palavras aqui, ó, que vocês conhecem tão bem? Information Technology. É o TI, Tecnologia né? de informação? Sim, o famoso TI. O Esse famoso podcast TI. de 1h30 judiou, hein? Oi? Deram um podcast de 1h30 pra gente, pra extrair informação. Ah, tá. Pois é, então. Se você perder uma linha, um texto, você consegue ir e voltar muito mais rápido do que você consegue ir e voltar no podcast, né? Mas vamos lá, gente, ó. Então, olha só, a gente já tem um monte de cognato e a gente já entende agora essa relação de inversão do inglês. Então, a gente já consegue quase decifrar esse, esse título, ó. O impacto da of é de, ok? E end, todo mundo sabe que é e. Então, vamos lá, o impacto do contexto organizacional e da tecnologia da informação, alguma coisa que nós não sabemos ainda nesse on, embora todo mundo deve lembrar daquela frase, né? The book is on the table, que significa o livro está sobre a mesa. Quem nunca ouviu falar nessa frase não é brasileiro, né? A gente faz piadas e mais piadas quando fala de inglês com essa frase. Tem até um funk antigo. Vocês não vão saber, não é da época de vocês. Mas ficava só falando isso. The book is on the table. The book is on the table. Table, table, table. É muito engraçado, assim, procurem depois. Mas então, o que tem eletrônico agora? Tem a musiquinha. Tem a música. E tem uma. Não sei se tem uma versão. Então tem uma versão nova do Alok aí, Aloca. Mas tem uma mais antiga, que é engraçada pra caramba. Mas então todo mundo sabe que on é sobre. Então, ó, o impacto do contexto organizacional e da tecnologia da informação sobre o quê? Agora que a gente vai precisar mesmo de um dicionário, aí não tem como fugir. Mas a gente já sabe que knowledge sharing é compartilhamento de informações. Só que essa inversão aqui vai ter que ser um pouco maior. Ó. A gente vai ter que pegar essas quatro palavras e inverter a ordem de leitura delas. Então, começa com capabilities, vai para o sharing, vai para o knowledge e chega no employee. Se vocês já pegaram o dicionário, vocês vão ver que capabilities é capacidades e employee é empregado. Então, ó, o impacto do contexto organizacional e da tecnologia da informação sobre as capacidades de compartilhamento de informação dos empregados. Oh, entenderam, pessoal? Mesmo essa frase, né, mesmo para quem lê em português, é que ela é complicada, porque a capacidade, não, o impacto, olha, deixa eu abrir é mais fácil escrever aqui é mais fácil escrever pelo bloco de notas, né, para vocês verem, ao invés de ficar passando no, no chat. O problema é que não vai abrir os dois ao mesmo. Bom, vai sim, vou dar um jeito aqui. Ok, o impacto. Deixa eu mudar minha janelinha de apresentação. Deixa eu fechar. Fechar. Espera aí, pessoal, deixa eu organizar minhas janelas aqui para a gente trabalhar.
Pessoal, vocês estão vendo a minha janela aí? Estão vendo toda a janelinha? Toda a minha tela do computador? Beleza. Tô vendo Sim. duas. Então vamos lá. Sim. Então vou deixar aqui o bloco de notas e o texto para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Ó, então o título, ó, o impacto do contexto organizacional e da tecnologia da informação sobre as capacidades de compartilhamento de informação dos empregados. Esse texto, vocês já claramente perceberam que ele é muito maior em português do que em inglês. Os ingleses, eles cortam tudo isso, esse as, o de, o outro de aqui, outro dos. Então, ele é bem mais sucinto, muito mais enxuto. Para a gente, vocês também têm que ter isso em mente quando estão lendo textos em inglês. Não necessariamente vai ter essas coisinhas, esses conjuntivos, esses conjuntores, de, do, essas preposições, essas conjunções, não vai ter em inglês. Mas o que que vocês entendem agora, pessoal? E, aliás, agora que eu já expliquei, né? O que que é impacto do contexto organizacional e da tecnologia da informação sobre capacidade de compartilhamento de informação dos empregados? A frase diz o que ela é, ué. E o que significa? O que que é capacidade de compartilhamento? Não sei. Ok. É tipo assim, que se tivesse um limite dessa capacidade de compartilhamento, teria esse impacto aí? Organizacional? Não sei explicar. Muito bem, tá quase lá. Vai, de novo. Vai, fala de novo aí. Não consigo chegar a uma conclusão, não. Vamos lá, pessoal. Todo mundo conversando aí. Misericórdia, aceita o processador. Ô, gente, vamos focar aqui na aula. Depois vocês brincam de comércio OLX aí. Vamos lá. Capacidade de compartilhamento, pessoal. Os empregados, eles detêm conhecimento. Eles detêm informações. E, aliás, knowledge não é informação, é conhecimento, né? Os empregados, eles detêm, então, algum conhecimento. Então, precisa se analisar como a organização e a tecnologia afetam essa vontade, essa capacidade que eles têm de dar e receber conhecimento. Isso não está claro. Isso não existe, aliás, muita literatura sobre isso. Vocês têm sempre que lembrar disso. Quando um texto acadêmico é feito, ele é feito para responder uma pergunta. Nesse caso, a pergunta provavelmente tem a ver com isso. Até onde é possível, até onde existe esse... Eu estou tentando diminuir minha carinha aqui, mas não consigo. Até onde essa capacidade de transmissão de conhecimento, de compartilhamento, de transmissão de conhecimento, ela é afetada pelo contexto organizacional e pela tecnologia da informação. Agora, falando, está óbvio, né? Está muito mais óbvio para vocês, porque a gente está mastigando e mastigando e mastigando e mastigando esse texto, e ele vai ficando cada vez mais claro. Mas a leitura é isso. Mesmo em português, vocês às vezes pegam um texto e precisa ficar lendo, e lendo de novo, e lendo de novo, até conseguir compreender. Tudo bem até aqui? Sim, não. Sim.
Tá safe, professor. Pode Sim. continuar. Sim. Sim, maravilha. Vamos lá. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? No. Ó, se alguém colocasse... Espera aí que fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu achar o chat. Sumiu. Alguém colocasse um limite na comunicação dos funcionários, diminuiria a capacidade de aprendizagem deles ou algo assim. Isso é uma teoria muito boa. Se alguém colocar um limite na comunicação deles, isso vai diminuir a capacidade de aprendizagem dos funcionários. Não só a capacidade de aprendizagem, mas a gente está falando aqui de comunicação, de compartilhamento, então pode diminuir esse limite na comunicação, pode limitar muita coisa. Então vamos ver, o texto vai nos dizer isso, se é isso mesmo. Então, ó, agora a gente já viu o título, vamos para as palavras-chave, naquela sequência que eu falei. Esse texto especificamente não tem palavras-chave. Elas deveriam vir bem aqui, ó, logo depois do abstract. Mas não tem. Então, tudo bem. Então, pulamos essa fase. Vamos para o resumo. Mais uma vez, ó, de novo, ó, sharing knowledge. Agora vocês já sabem essas palavras, né? Eu vou fazer agora o que eu fiz, o que eu falei para vocês fazerem. E ao mesmo tempo que eu vou explicando. Cadê minha ferramenta? Aqui. Ó, sharing knowledge and information. A Wendy também conhece, né? Ao verbo to be, ó. Is important, cognato. Factor, cognato. Então, ó, compartilhar conhecimento, informação é importante fator. Discurso é cognato. Quais próximas são cognatos, gente? Para eu não ficar falando sozinho aqui. Electronic. Electronic, government, national. Humano. Capital. Também. Capital é a mesma Humano, coisa, né? National Oi? Geographic. Alguém perguntou aí o quê de capital? Capital é a mesma coisa, traduzido, né? Então, não. Capital é um falso cognato. Não, não. Na verdade, capital tem os dois sentidos. Tem dois sentidos em português, que não são os mesmos em inglês. Capital pode significar capital de um país, né? Mas também pode significar dinheiro, ou capital humano, nesse caso, recursos. Mas em inglês, capital de lugares tem outro nome que eu não lembro agora. Tem um outro nome, capital geográfica. É província, Mas né? sim. Oi? Lá é província? Eu não lembro. Eu Não, não acho entendo, que. porque, tipo, em qualquer mapa, assim, tá assim, província ou condado. Eu nunca entendi. Aham. São formas de organização também. Tipo, nós temos os estados, eles têm as províncias. Mas é district, se não me engano. Distrito. District é capital em inglês, se eu não me engano. Eu vou achar depois e mostrar para vocês. Muito bem, eu vi vocês já linkando um monte de palavrinhas aqui, ó, cognatos. Então, electronic, government, national security, human capital, essa nós não sabe ainda, public, Qual que não sabe? administration, teoricamente vocês não sabem, né? Management. Essa sempre por causa do joguinho. Ah lá, tá vendo? Mais uma vez o joguinho ajudando vocês. O que é management? Gerenciamento. Muito bem. Tem trocentas palavras aqui que vocês pegam vocabulário de jogo. Eu nem sabia que management também tinha no jogo. Mas sim. É tipo. Então vamos lá, ó. Vamos criar uma conta no Tibia Global aí, geral. Aprender inglês. O CM do Tibia, Lucas, é o Community Manager, que é o gerenciador da comunidade. Ah, Sabe, lá, CM, verdade. GM.
É verdade, o cara que controla, né? Uhum. Ele é o manager, tá certo. Sim, é verdade, um jogo de futebol também. Então, nós já temos a primeira frase, então, praticamente construída, ó. Compartilhar conhecimento e informação, importante fator nos discursos dos governos eletrônicos, segurança nacional e gestão de capital humano, a inversão aqui, ó, na administração pública. Então, nós já temos a primeira frase só lendo os cognatos e as palavrinhas que a gente já conhece. É lógico que, à primeira vista, não tiro a razão de vocês. Olhar 10 páginas de texto tudo em inglês, eu puta que eu pariu, né? Que é isso? E Mas com estrutura percebam, quando... ainda, ixi, O quê? fala assim, tipo, a estruturação do texto de ser, tipo, artigo científico desanima mais ainda. Sim, a estrutura dele também é chatinha, porque a gente precisa readequar o cérebro para ler nessa inversão aí. Nossa, leva um tempo para você acostumar com isso, né? De verdade. Muitas vezes, no passado, eu estava lendo, eu tinha que parar, voltar, até você acostumar com essa ordem. Aí, a hora que você entende que você tem que respeitar essa ordem, além daquela ordem do word order que eu também falei, que você vai ter o what, why, where, when and how, até você acostumar com aquilo também, demora, mas depois é fluido. Mas então, já temos a primeira. É, de fato, você começar a ler o português ao contrário também é complicado. E sim, pessoal, eu concordo com vocês. Jogos em inglês são maravilhosos para aprender. E não é só porque eles estão escritos em inglês, mas principalmente porque eles afetam outras regiões do cérebro de vocês. Tipo Primeiro, assim, que é um aprendizado ativo. É um aprendizado que vocês são obrigados tem o prazer da recompensa, né? Que todo jogo é recompensa, é jogo de recompensa. Sim, e T é o TI invertido. Então tem o jogo de recompensa e tem a questão do jogo, né? Tem a questão da ludicidade do ser humano. E aí você usa trocentas outras partes do cérebro para traduzir aquilo o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você traduzir, mais rápido você ganha o jogo. Então, trabalhar com jogo em inglês é muito bom. Só que nem tudo na vida é jogo, né? Não daria para ensinar a ler, não dá para ensinar a ler inglês somente jogando, porque os jogos têm dinâmicas de ganha e ganha, tem dinâmica de competição, e nem tudo na vida é competição. E não venham me falar que a vida é um jogo e é competição, que não é não. Tem momentos em que você tem que aprender a simplesmente contemplar ou simplesmente compartilhar outras formas de interação, que não a competição pura e simples. Mas, vamos lá, isso aí vocês aprendem com o tempo também. Já temos a primeira frase, ó. Agora a próxima. Quais os cognatos da próxima frase aqui, ó? Falem para mim. Analyze. Impact. Analyze, que mais? Impact de novo. De novo, organizational. Ops. Lê, repete. Eita. Organization. Nossa, não vou conseguir. Context, de novo, ó, o IT aqui, ó, que vocês falaram. E sim, o IT agora virou o TI, agora é IT. Ó, o employee de novo aparecendo. Perception. O end, o perception, que é percepção. De novo, o knowledge sharing. Knowledge sharing, pessoal, eu fiz as contas aqui. Essa expressão aparece 5 vezes nesse abstract. Então, se você já sabe que é compartilhamento, transmissão de conhecimento,
Já tem meio texto lido quase. Sim, ó. Public sector. Qual mais vocês estão falando aí? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver no chat. Social, article, public, network. Network, a gente conhece ela porque a gente usa ela no dia a dia, né? Ela nem é um cognato. Ela nem se parece com Quase dá a vontade, com o correspondente em português. Oi? quase, quase dá vontade de falar que Five é cognato também, tipo assim, de tão fácil que fica a tradução na cabeça da gente. Pois é, então, interessante isso, né? Esse conjunto de palavras que a gente já conhece. Alguém aqui, ó, falou railroads. Railroad. Nossa, essa palavra é difícil. Railroad. Railroads. Não consigo pronunciar. Que é recompensa. Ela também aparece em 500 jogos que vocês jogam ao longo nos horários de folga, né? Quando não estão estudando ou trabalhando. Também é outra palavra que vem dos jogos. Então, ó, organization, South Korea, redes sociais, centralização, performance, recompensa, sistema, employee, a gente já sabe que é empregado, de novo, IT, aplicação. O que é friendly, pessoal? Familiar. Familiar, o que mais? Vocês já ouviram falar em user-friendly systems, né? Amigável, né? Provavelmente vocês, se não ouviram, vocês vão ouvir falar logo logo nessa expressão, que é usada demais na TI. Sim, é amigável. São sistemas amigáveis de interface com o usuário. Aqui no Brasil a gente usa ainda a palavra interface no meio, né? Que mais? Affect, employee, knowledge sharing, capabilities, a gente já sabe o que é. Ah, eu já tinha colocado aqui também. In the organizations studied, vocês lembram o que é? Tudo bem, não tem problema. Mas olha só, quanto que nós já tem da segunda frase? Ó. Sim, é estudado. Vem de student. Lembra da palavra student? Student, aliás, né? Nossa, student. Estudante. Então, ó, esse artigo analisa impacto, contexto organizacional e TI na percepção dos empregados sobre transmissão de conhecimento, capacidade de transmissão de conhecimento. Setor público, setor privado, em organizações de setor privado e setor público na Coreia do Sul. Ah, já tinha acabado a frase aqui, eu continuei. Né? Redes sociais, centralização, performance, recompensa por performance, ó, a gente pode fazer associação, sistemas de recompensa de performance, aplicações e empregados, usage também, o cognato, né, uso dos empregados das aplicações de TI, sistemas amigáveis, afetam a capacidade de compartilhamento de informação dos empregados nas organizações estudadas. Então, o que esse texto vai fazer? Ele vai analisar todas essas variáveis, ó, redes sociais, centralização, sistema de recompensa, uso de TI, e se a TI é amigável, para descobrir como tudo isso afeta a capacidade dos empregados transmitirem informação na organização, nas instituições, né, que foram estudadas nesse caso. E nesse caso, ó, acho que talvez vocês devem saber isso aqui também, eu não ensinei na aula, mas já é um conhecimento quase universal, né, do inglês básico, FIVE é 5. Então, 5 setores públicos e 5 setores privados de organizações, por organizações você pode entender empresas, né, na Coreia do Sul. Estudantes, isso é verdade, estudar, é morto de estudar, tá certo.
Provavelmente alguém fez esse jogo de palavras em inglês já. Então, ó, o que que esse texto faz? Esse texto ele vai verificar essas variáveis nessas capacidades dos empregados. Mais uma frase aqui, ó. Vamos ver quantos cognatos tem. Public sector, empregados, social networks, performance, sistema de recompensa de novo, empregado de novo, uso de TI. Ó, tá repetindo tudo de novo. São todos positivos, associações positivas com level, já vem dos jogos também, né, que eu sei que vocês sabem. High, vocês também sabem. E, de novo, a expressão, a knowledge sharing capabilities. Então, eles estão falando aqui o quê? Que para o setor público, ó, for employees, empregados do setor público, rede social, performance, sistema de recompensa por performance, uso de TIs, estão todos positivamente, ó, existe uma relação positiva, ou seja, uma relação direta, a gente chama em português, com altos níveis de compartilhamento de informação. PC da positiva é ruim. Com altos níveis. Então, esses fatores, eles são importantes para o compartilhamento de informação. Vocês estão percebendo que essa leitura aqui nem é tão complicada assim? Uma vez que vocês se acostumem, de novo, a minha carinha, uma vez que vocês se acostumem a seguir essa inversão da ordem e se apeguem aos cognatos, a gente nem chegou aqui ainda a gente nem ainda está trabalhando tanto com os marcadores discursivos, porque eles não aparecem tanto no abstract, eles vão aparecer no texto. Mas uma vez que vocês se apeguem a essa ordem e peguem esses conhecimentos essenciais da língua, que é o verbo to be, os numerais, o and, o the, essas palavrinhas básicas, mais os cognatos, velho, isso aqui é um texto técnico, isso aqui não tem segredo. É só ter paciência, sentar e ler. É isso que, aliás, é um grande problema das gerações novas, né? Sentar e ler. Mas eu vou confiar que vocês vão fazer isso nesse texto, né? Sim, eu estou falando para vocês que é fácil. Não estou inventando para vocês. É fácil, sim. Mas eu estou olhando o horário aqui. Eu acho que é melhor a gente parar por enquanto, né? Todo mundo, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu colocar minha cara de novo. Não vou precisar, não precisa pôr minha cara, não. Eu vou mudar aqui. Pronto. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem, como eu falei, ó, podem me escrever. Estou o tempo todo no celular, podem tirar dúvidas, ok? Mais uma vez, como a gente conversou também, Raquel estará trabalhando com esse texto, ela já está... a gente já está conversando, né? Trocando impressões para explorar da melhor forma possível. Não será o único texto até o fim do semestre, que agora se estendeu um pouco, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas o semestre agora ele vai ser alongado, vai entrar, enquanto houver essa quarentena, aliás, né? Não sabemos mais até quando vai haver, agora que trocou o ministro também, mas supondo que ela continue até o fim do semestre, o semestre também vai ser alongado. Então, vai ter mais textos que a gente vai trabalhar em conjunto, com a Raquel, com o professor de metodologia, que eu não sei quem é até hoje, e com outros professores. Esse texto aqui é ótimo, aliás, para ensinar metodologia. Eu vou até passar para o Augusto. Ah, tá. Vou até passar para ele, porque a parte de metodologia desse texto é bizarra. Tanta estatística, aplicações de estatística que o cara usa, que os autores, aliás, usam. Mas eu vou passar, então, para ele trabalhar também. Assim, vocês já vão estar familiarizados com o texto e vai ser muito mais tranquilo também para vocês. Não precisa ficar lendo mais e mais coisas. Mas é isso, pessoal. Vocês querem perguntar mais qualquer coisa? Senão eu vou dar para encerrado por enquanto, porque agora é trabalho braçal mesmo. É vocês sentarem e procurarem essas informações.
Eu acredito que com o que a gente conversou aqui agora vai ser bem mais tranquilo, né? Tudo bem? Para quem se destina esse texto? Esse texto se destina para pesquisadores, mas também... Ué, por que sumiu o meu chat aqui? Bom, tudo bem. Esse texto se destina... O World Wide Web é o famoso www. www. Alguma coisa. Para quem se destina esse texto? Se destina para pesquisadores, mas também para profissionais que estejam interessados nessa forma, nessas relações entre TI, gestão empresarial e redes de compartilhamento, redes sociais de compartilhamento. No caso de vocês, é, essas três coisas são fundamentais, porque vocês vão trabalhar em empresas em que serão obrigados a compartilhar conhecimento usando ferramentas de TI e obedecendo a critérios de gestão e organização da empresa. Então, por isso que foi escolhido esse texto. Ok? Mais alguma pergunta? Maravilha, gente. Então, eu vou acabar também, porque a nossa aula já deu 11 horas aqui. Não adianta eu ficar continuando com vocês só repetindo o sistema, vocês já entenderam, eu espero. Então, continuem, pessoal. E na semana que vem vocês me entreguem pronto, então. Tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação aí. Teve bastante gente participando hoje. Coloquem seus nomes, quem não colocou o nome ainda, no chat. E, mais uma vez, boa. A data de entrega é sexta-feira que vem, gente. Ok? Sexta-feira que vem. Dia 24. Dia 24 de abril. Então é isso, gente. Muito obrigado, bom feriado. Eu espero que nenhum professor enche o saco de vocês no feriado, né? E bom descanso para todos nós aí. Até mais, gente. Ah, eu vou fechar a gravação, hein? Coloquem logo o nome de vocês aí para não perder. Até mais. Falou!